Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clinicast, o podcast da DrogaVest que traz informação, ideias, discussões sobre medicamento manipulado. E no nosso tema de hoje nós vamos tratar sobre o Toceranib. E para me acompanhar no bate-papo, como sempre, a nossa querida farmacêutica Nayara Zev. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Rafa. Uma alegria estar aqui hoje. Ótimo. E também a nossa querida médica veterinária, Thaís Monteiro. Tudo bem, Tatá? Tudo bem, Rafa. Obrigada pelo convite. Obrigada nada, tá? Já vou passar uma missão para você, que é falar pra gente o que é o Toceranib. O Toceranib, Rafa, ele é um fármaco da classe dos antineoplásicos que é aprovado pelo FDA para o tratamento de mastocitomas em cães cutâneos de grau 2 e 3. Então, a gente tem que pensar que ele vai agir como um inibidor de tirosina quinase, bloqueando a sinalização de receptores. Então, a gente tem aí o KIT, o VEGFR2, o PDGFR-beta, e esses receptores, eles vão estar envolvidos no mecanismo de crescimento tumoral, na angiogênese patológica. Então, a gente tem aí, são termos mais complexos, né, já que a gente está falando ali de um antineoplásico, mas nada mais é do que o crescimento anormal dos vasos sanguíneos que ocorrem nos tumores, que também é muito comum no mastocitoma. Além das metástases, ele também vai agir. A vantagem do Toceranib é que ele atua tanto diretamente nas células tumorais, quanto no microambiente tumoral, que é como se fosse o ambiente que o tumor vai se desenvolver. Então, ele vai dificultar o avanço do tumor neste microambiente. Ótimo. Vou pegar um gancho da sua fala que você falou sobre os mastocitomas. Nay, explica um pouco para mim, que sou leigo, e também para os nossos ouvintes, que também são leigos, o que são os mastocitomas, né? E como se dá a formação desses mastocitomas? Os mastocitomas nada mais são do que um tipo de câncer. Então, o câncer, como a gente vem ouvindo, né, no nosso dia a dia, vem crescendo muito, tanto na área veterinária como também na área humana. E merece uma atenção especial. Por quê? A gente sabe que o nosso organismo sempre está em crescimento celular, mas quando esse crescimento celular, no caso, ele passa do limite, é um ponto de alerta. E aí que começa a investigação realmente se pode ser um câncer benigno, que a gente chama, que possivelmente não vai causar um efeito ali prejudicial na saúde, na vida daquele paciente, mas ele pode ser considerado como maligno. E daí que ele pode se proliferar por todo o organismo, não ficando apenas ali localizado, e isso é um problema, porque daí é difícil realmente de controlar quando ele está espalhado pelo organismo. Então esse é um desafio, realmente entender e ter esse diagnóstico, né, do tipo de câncer, que a partir disso, que no caso a gente entra com o medicamento como a gente está trazendo hoje. É importante essa classificação e esse diagnóstico realmente. Ótimo. E Thay, fala um pouco pra gente, a avaliação clínica, ela já seria suficiente para a gente ter um diagnóstico dos mastocitomas ou outro tipo de câncer? Ou o médico veterinário precisaria de mais elementos, além da avaliação clínica? Com certeza vai precisar de vários elementos, Rafa. A gente tem hoje consultas de rotina, onde é possível observar, assim, uma massa normal, um crescimento anormal, mas é fundamental realizar os exames adequados, de acordo com a clínica do paciente, para aí sim fazer a escolha do tratamento, né? E a gente não está falando de uma escolha de tratamento simples, a gente não está falando de um medicamento simples, com poucos efeitos colaterais. Não, nós estamos falando de um antineoplásico, nós estamos falando de um tratamento para câncer, um tratamento oncológico. Geralmente esse animal, ele vai passar primeiro por um médico que vai detectar essa normalidade, depois ele vai ser encaminhado a um médico oncologista, e esse sim vai ser apto, né, esse médico veterinário, vai ser apto a escolher uma terapêutica mais adequada, utilizando provavelmente o Toceranib quando ele for necessário. Então, a gente sempre tem que ficar atento com os nossos animais em casa, né? É importante o tutor observar
esse animal, se ele apresenta qualquer crescimento anormal pelo corpo e tá levando seu animal numa consulta, saber quando esse crescimento apareceu, qual que era a aparência inicial dele, que tamanho ele tinha, se esse animal ele apresenta algum outro comportamento diferente, né? Quando a gente tem neoplasias, nós temos síndromes paraneoplásicas, que são paralelas ao câncer, mas que são decorrentes do câncer, né? Então, é um quadro clínico múltiplo, é um quadro clínico multifacetado e requer um diagnóstico extremamente detalhado e muito bem feito. Ótimo. A gente está falando aqui dos mastocitomas, mas a gente poderia dizer que o toceranib ele pode ser usado para outros tipos de câncer que não somente os mastocitomas? Rafa, o toceranib, ele é oficialmente aprovado apenas para mastocitomas em cães. Hoje, nós já temos estudos que indicam que o toceranib pode ser, sim, útil, relevante para outras neoplasias, como, por exemplo, sarcomas, linfomas, carcinomas, mielomas, até em felinos para mastocitoma, carcinoma mamário, carcinoma de células escamosas, carcinoma pancreático, enfim. Existem estudos que já mostram bons resultados clínicos nessas indicações, mas é claro que a indicação última da terapêutica vai ser do médico veterinário. Ótimo. Nai, a gente sabe que os tutores, eles sempre ficam muito apreensivos com quadros clínicos, os quais a gente citou aqui, que geralmente são quadros clínicos mais graves aqui, né? Acompanhando o comportamento dos animais, dos pets no dia a dia. Fala um pouco pra gente como é que esse ativo, né, o toceranib, ele se comporta no organismo do animal durante o tratamento. Bom, ele tem uma excelente absorção oral. Cerca de 77% é absorvido pela via oral. E também ele tem uma forte ligação às proteínas plasmáticas, cerca ali de 90%. E a meia-vida dele é, em média, de 16 horas. Então, isso é muito interessante porque o medicamento ele pode ser administrado a cada 48 horas. Então, por exemplo, o animal recebe a medicação ali segunda, quarta, sexta e domingo. Isso é muito bom, que não fica aquela preocupação, será que eu administrei ontem, será que não? E assim vai rodando, né, o período do tratamento. Então isso é algo muito interessante também. E a questão da excreção dele, ela se dá majoritariamente pela via fecal. Então não interfere se o animal ele administrou algum alimento ou não, isso não vai interferir na absorção dele. Então isso é muito interessante na rotina clínica também. Ótimo. Voltando com você, Thay, e voltando também na questão do toceranib ele ser aprovado para a utilização de tratamento de mastocitomas em cães. Mas a gente também citou que ele pode ser utilizado não exclusivamente em cães, mas também em outras espécies. A gente teria alguma referência, algum dado que a gente pode estar compartilhando com os nossos ouvintes que corrobore com essa informação que o toceranib ele pode realmente ser eficaz no tratamento de outros tumores que não os mastocitomas? Nós temos alguns estudos, sim, Rafa, que são bem relevantes quando a gente pensa nesses outros tratamentos, né? Então, nós temos aí um estudo retrospectivo com 50 felinos com mastocitomas, que o toceranib se mostrou eficaz, com uma resposta clínica positiva em 80% desses casos, mesmo quando ele estava tomando os glicocorticoides. Temos também um outro estudo onde 92 cães que eram portadores de adenocarcinomas, eles receberam o toceranib após a cirurgia, demonstrou, o toceranib garantiu mais tempo de progressão da doença, com cerca de 360 dias versus 298 dias do grupo que fez apenas a cirurgia. Quando a gente pensa em doenças neoplásicas, a sobrevida do paciente, né, quanto tempo de qualidade de vida, de melhora de resposta clínica ele tem, é muito importante para classificar essa resposta terapêutica. Então, sim um medicamento interessante para outros tumores. Esses elementos, né, que a gente traz aqui, eles reforçam e agregam valor aí à eficácia do tratamento, né, na hora do médico veterinário prescrever, no nosso caso aqui, especificamente o toceranib
para o tratamento dessas enfermidades. Um medicamento tão específico, né, para o tratamento de patologias tão complexas, acho que exige também um cuidado específico aí, o especial dos médicos veterinários na hora de prescrever o Toceranib, não é, Nay? Com certeza, Rafa. E o Toceranib, na verdade, ele não é muito indicado para pacientes com menos de 2 anos de idade ou que pesem menos de 3 quilos. Então, é interessante essa cautela realmente, o veterinário realmente avaliar, né, se realmente vale a pena ou não essa prescrição. E também pacientes que são gestantes, lactantes ou que estão em fase reprodutoras, também não é indicado este medicamento. E quando o paciente ele vai passar por algum procedimento cirúrgico, a recomendação é que esse medicamento ele seja suspenso, no caso, 3 dias antes da cirurgia e 14 dias após a cirurgia. Então, isso é muito importante também o veterinário estar atento com esse detalhe. Em casos de pacientes que já apresentam mastocitose sistêmica, o paciente ele deve iniciar um protocolo com antihistamínicos. Isso por quê? Para evitar a degranulação, ou seja, uma resposta exacerbada ali no caso dos mastócitos, que vai incluir, por exemplo, diarreia, reação alérgica, enfim. Isso é muito importante também o veterinário estar atento se o paciente já apresenta esse quadro clínico. Ok. E tá, é aquela informação que é sempre importante principalmente para os tutores, né? Que é em relação aos efeitos colaterais após a administração do medicamento. O que a gente pode dizer sobre os efeitos colaterais do Toceranib? O Toceranib, por ser um antineoplásico, Rafa, ele vai apresentar alguns efeitos adversos importantes. Um deles é a anorexia, então esse animal pode se sentir com menos fome, menor apetite. Podemos apresentar vômitos também, diarreia, melena, neutropenia, até a claudicação foi reportada. Tem alguns outros efeitos também, então a gente pode pensar na epistaxe, no prurido, na despigmentação da pele ou pelo, além de convulsões. Então, por isso e por muito mais, o acompanhamento com exames semanais, principalmente nas primeiras 6 semanas, é essencial. E após isso, fazer o controle a cada 6 semanas também, para observar como é que está sendo a reação do paciente a essa instituição terapêutica. Ótimo. Essa é uma informação importante tanto para o médico veterinário, mas para o tutor também, como a gente citou aqui, mas para os médicos veterinários tem uma informação que é importante antes da prescrição do Toceranib, que são as interações medicamentosas, né? Avaliar o que o paciente já está consumindo, né? Já está utilizando naquele momento e avaliar a possibilidade de incluir o Toceranib ali nesse quadro de tratamento, né? Sim, Rafa, isso é muito importante. E um medicamento que pode ser muito prescrito é os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, esse medicamento, no caso, por exemplo, vai utilizar o carprofeno. Não dá para utilizar no mesmo dia que o Toceranib. Então, por a gente já ter esse intervalo ali de cada 48 horas do Toceranib, estar atento se o animal administrou já esse anti-inflamatório. Isso por quê? Porque ele tem chances de aumentar a possibilidade de úlceras gástricas. Então, é um problemaço que pode estar envolvido. O paciente já está com um problema que é ali uma mastocitose, né? Enfim, então isso é muito importante. E também a questão dos antifúngicos. É importante, por exemplo, o cetoconazol, o itraconazol, que é muito recorrente na veterinária, eles podem elevar os níveis plasmáticos do fármaco através da inibição de uma enzima. Então, isso é muito importante também, essa atenção. E também cuidados com associações de quimioterápicos, por exemplo, a lomestina. Isso pode aumentar ali o risco de mielossupressão. Isso é muito importante também. Esse cuidado, às vezes, vai fazer uma outra prescrição, né, da classe dos quimioterápicos. É importante também esse cuidado. Ótimo. Em relação à dosagem, Thay, inclusive a dose certa é um dos slogans da DrogaVet, né? Uma das nossas preocupações, né? De um medicamento tão importante, tão relevante como o Toceranib, o que a gente pode dizer sobre a posologia, a dosagem do Toceranib na prática clínica?
É verdade, Rafa. É muito importante estar atento a isso. A dose aprovada para cães, para o tratamento, né, dos mastocistomas cutâneos recorrentes de grau 2 ou de grau 2 ou 3, pelo FDA, ele vai de 3,25 mg por quilo a cada 48 horas por via oral. Com o agente quimioterápico no geral, ele varia de 2,4 a 2,75 mg quilo, também em dias alternados. E em caso de controle das reações adversas, o protocolo terapêutico ele pode ser interrompido por até 2 semanas, sem perder o tempo que esse medicamento já foi administrado. Em gatos, como agente quimioterápico, ele vai de 2,5 até 3,25 mg quilo, ou uma dose fixa de 10 mg por animal em dias alternados. Lembrando sempre que esse protocolo ele deve ser estabelecido por um médico veterinário que vai escolher devidamente o uso do Toceranib. Ótimo. Na DrogaVet, né, a gente sempre reforça que a gente tem aí uma junção, né, nesse cenário de personalização, que é justamente a dosagem certa, a forma farmacêutica mais adequada para administrar o medicamento, levando em consideração o peso do animal, a preferência do animal e por aí vai. Falando nessa personalização, em especial das nossas formas farmacêuticas, Nai, o que a gente pode falar sobre as alternativas que a DrogaVet oferece para manipular o Toceranib? A gente apresenta como possibilidades para o Toceranib ali as cápsulas, os biscoitos flavorizados, as pastas orais e também as suspensões oleosas. Essas são as possibilidades que a gente oferece por garantir realmente a estabilidade do medicamento. Então, a gente não tem tantas possibilidades assim justamente por conta da solubilidade do medicamento, enfim, é uma série de coisas que a gente avalia também. Então, essas são as formas farmacêuticas que a gente mais recomenda para a prescrição. Lembrando que, por ser um antineoplásico, né, Nai, é sempre importante que seja preconizado na forma de cápsulas, para evitar a dispersão do fármaco mesmo, já que ele tem um potencial teratogênico importante, ele tem esse potencial imunossupressor, então quanto mais a gente conseguir manter esse medicamento fechado na cápsula e garantir que o animal ele vai ter menos dispersão possível, melhor. Claro que a DrogaVet ela oferece essas outras soluções, visto que nós temos pacientes diversos, então com possibilidades diversas, com restrições também ao uso de cápsulas, mas o ideal é sempre cápsula, né, Nai? Sim, e esse medicamento que a gente está falando hoje, ele é bem característico a cor dele, é bem chamativo, um laranja, assim, que marca bastante. Então, por exemplo, se for feito ali em pasta oral, vai, querendo ou não, manchar alguma coisa ali, e daí para lavar é um medicamento perigoso, tanto para o animal, quanto também outros animais que estejam naquela Pro tutor casa. também, né? Exatamente, então é um perigo realmente, então avaliar realmente, né, o que é melhor. Então, existe, assim, recomendações específicas, falando agora do ato da administração do medicamento, que a gente pode destacar? Sim, é muito importante, Rafa, como a Tatá mencionou, é um medicamento que exige cuidado. Então, a gente recomenda que use luvas, de preferência 2 luvas muito grossas, muito ali que você não entre em contato realmente com o medicamento. E isso é ali para administrar o medicamento. É a questão de ver se o animal realmente administrou todo o medicamento, se não ficou ali alguma coisa sobrando, que às vezes fica, né? A pasta oral, por exemplo. Às vezes fica alguma coisinha, algum rastreio, então tem que tomar cuidado realmente se foi realmente ali administrado esse medicamento. E também mulheres, no caso as tutoras falando agora, né, que estão grávidas ou que estão ali tentando engravidar, lactantes, é recomendado que não entre em contato com esse medicamento, porque é perigoso realmente. E isso eu falo assim para a tutora, mas o cuidado começa lá no laboratório, gente. É importante isso, saber que a gente tem toda uma preparação ali para manipular esse medicamento. Então, é para todo mundo esse cuidado, tá? E até com isso que você falou, né, Nai, de manipular o medicamento, de tocar, até com as excretas dos animais, né? Na hora de limpar as fezes, na hora de limpar a urina, evitar o máximo de contato com essas excretas. E mulher grávida e gestante, lactante, tentantes também,
não pode entrar em contato. Então, ele tem essas peculiaridades que são muito importantes de serem faladas, né? Exato. Um medicamento tão importante e tão específico, né? A gente tem muita segurança em recomendar a Drogavet, porque a Drogavet a gente sabe que segue na sua prática de manipulação, de processo de manipulação dos medicamentos, os mais rígidos procedimentos operacionais, né? Por isso que a gente recomenda a Drogavet. Thay, você que tem essa experiência de prática clínica, né? Como é que o Toceranib tem ajudado ou pode ajudar os médicos veterinários na prática da clínica, ajudando esses pacientes? É um medicamento excelente, Rafa. Ele foi lançado recentemente pela Drogavet com muita alegria. Foi recebido pelos nossos médicos veterinários, porque ele é uma ferramenta fundamental no manejo das neoplasias, né? Claro, especialmente nos mastocitomas, mas, como a gente falou, com potencial para outros tumores também. A gente consegue ajustar a dose, fazer o acompanhamento adequado, a gente consegue oferecer qualidade de vida e, muitas vezes, um ganho real de sobrevida desses pacientes. Além de oferecer um tratamento com a qualidade da Drogavet, que fica à disposição do tutor e à disposição do médico veterinário para fazer essa prescrição. Ótimo. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Mais uma vez eu agradeço a participação da nossa farmacêutica Nayara e da nossa médica veterinária Thaís. E agradeço você também que acompanhou a gente aqui até o final. E se você quer saber um pouco mais sobre o Toceranib, acompanhe a Drogavet nas redes sociais, acompanhe o nosso podcast para mais novidades. E também você pode estar acessando o nosso material através do QR Code que aparece na tela. Além disso, a Drogavet também tem aí uma gama de profissionais espalhado pelo Brasil inteiro, os médicos veterinários e farmacêuticos que podem estar auxiliando tanto os médicos veterinários parceiros quanto os tutores no esclarecimento de todas as dúvidas em relação aos nossos produtos. Até a próxima!